Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo e eu vou mostrar para vocês o segundo vídeo de nossa série. No final desse relatório você deve ser capaz de criar um relatório completamente funcional, só que em ambiente de desenvolvimento por enquanto, que é a nossa ferramenta do eReport. Ok, vamos lá então, começando um relatório do zero. Você clica em arquivo, new, ele abre a caixinha de templates pronto já. Temos aqui vários templates, mas a gente vai escolher o primeiro porque a gente quer um do zero. Ele pede nome e local. Vou colocar aqui o primeiro como nome do nosso primeiro relatório. Aí você clica em próximo e finalizar. Pronto. Uma revisão rapidinha de que a gente viu no vídeo passado. Aqui na parte da esquerda a gente tem o Report Inspector, que mostra as propriedades globais do relatório. Na parte da direita a gente tem uma paleta de componentes, que você pode arrastar o componente e soltar aqui. Uma vez que você seleciona o componente, você tem a paleta de propriedades, que mostra todos os dados que você pode alterar daquele componente. Mas agora ainda não. E aqui embaixo tem a parte de output, que é a saída que o report vai gerando conforme ele vai compilando, ou mostrar erros também de compilação. E aqui a gente tem um combo que é em qual fonte de dados que a gente está conectado agora. A gente já está conectado no nosso banco de dados de teste, que é criado com esse script aqui. É muito simples, ele tem uma tabela com ID e 2 campos de texto e 5.000 registros inseridos aleatoriamente. Bom, uma coisa diferente que tem aqui é o formulário do relatório em si. Ele contém diversas bandas. Uma banda, ela contém uma lógica de geração de relatório. Cada banda tem sua própria lógica. Então, por exemplo, aqui a gente tem a banda de título. O título só aparece na primeira página. E a gente tem page header, que aparece em todo o começo de cada página. Column header aparece no começo de cada coluna. A gente vai ver isso em relatórios mais para frente. O detail, ele é replicado para cada registro do banco de dados que é trazido. Então, aqui é onde vai preencher basicamente 90% do relatório. Column footer aparece no finalzinho de cada coluna, page footer aparece em todo o final de página e o sumário aparece só na última página, no final do relatório. É bom para colocar um somatório, colocar filtros da pesquisa, coisas desse tipo. Tá, só que agora a gente não vai usar as bandas de sumário, não vamos usar também columns. E não vamos usar background também. O background ele serve para você colocar coisas no fundo do relatório. Por exemplo, marca d'água, ou uma imagem, coisa desse tipo. Ou aquele texto também escrito rascunho, tipo assim. A gente também não vai usar por enquanto. Tá ok. O detail está muito grande desse jeito. Se ele replicar desse jeitinho, com esse tamanho inclusive, ele vai ficar um relatório muito esquisito. A gente não quer isso, a gente vai mudar o tamanho dele para um tamanho de gente aqui, 20, tá bom, que é o tamanho de um componente de texto. O page footer também e o page header também, 20 para cada um deles. O título está num tamanho bom desse jeito já. Ok, agora vamos começar a fazer o design do relatório. Eu sempre gosto de colocar um componente frame primeiro por baixo de tudo, porque o componente frame ele consegue agregar outros componentes. E é o único componente que consegue fazer isso. Então você consegue pendurar vários componentes dentro desse frame. Então eu vou colocar um frame aqui e vou colocar ele para ser o tamanho do parente, o tamanho exato do componente de trás, que é a banda. Agora eu vou colocar um texto estático que vai servir como título do nosso relatório. E eu vou jogar aqui e pedir também para ele ficar do tamanho do parente. O parente, no caso, é o frame. Como vocês estão vendo aqui, ele vai mostrando a hierarquia dos componentes. Tá, só que ele está muito esquisito desse jeito, então a gente vai alterar aqui as propriedades dele. Por exemplo, vamos alterar o texto, listagem de pessoas, por exemplo. Vamos alterar o alinhamento dele para ficar no centro. E vamos alterar o tamanho.
Ixi, não, 14 está muito longe. Um pouquinho mais. Tá, 28 com fonte negrito. Pronto, ficou bem grandão. Ok, mais uma última coisinha, é porque o eReport costuma não visualizar páginas no preview se você não selecionar uma propriedade do relatório que é explicitamente, quando não vier dados, mostre tudo, digamos assim. Então, seleciona agora para isso. Agora salvo e vamos ver um previewzinho. Tá lá, começou a aparecer já alguma coisa. Tá, você vai reparar que o preview, ele facilmente acontece alguns glitches, alguns erros, mas isso não é bem um erro, é porque o eReport ele compila de uma forma muito rápida, justamente para ser preview, ele não é a versão final do relatório, é para poder só te auxiliar no desenvolvimento. Então isso aqui no relatório final não aparece. Vou voltar lá para o design. Tá, agora vamos continuar fazendo o nosso page header. De novo, eu coloco um frame. Importante, onde eu soltar um componente é onde vai ser o pai daquele componente, então é importante soltar em cima da page header, mesmo que ele fica meio para fora, mas o pai está sendo aquele componente. Você pode visualizar isso na hierarquia aqui, ó, page header. Tudo bem, então eu vou querer a mesma coisa, size, adaptável parente. Ok, agora eu vou construir um relatório com 3 colunas, que são as colunas que vêm do banco de dados. E as colunas são ID, aí eu preciso de um texto estático também, porque eu não vou trazer esse dado específico do relatório. Ele é só a coluna. Vou precisar de mais 2. Tá, aqui vai ser o ID. Deixa eu até já colocar só para aparecer. ID. Aqui vai ser o nome. E aqui vai ser sobrenome. Eu estou dando 2 cliques em cima do componente para ele poder selecionar. Tá, só que agora a gente vai arrumar isso aqui. O ID vai ser menorzinho. O nome vai ser tanto bom. E o sobrenome também vai ser um tanto bom. Você percebe que ele tem como se fosse um magnetismo. Ele atrai o componente quando está chegando perto e encaixa direitinho. Ok, eu vou querer alinhar os 3. Se eu apertar Ctrl, eu seleciono mais de um componente ao mesmo tempo. E aí eu quero no meio e no left mesmo, tá certo? Só que eu vou aumentar um pouquinho, porque como é coluna de header, pronto. Um bold também fica legal. Ok. Tá, agora vou colocar o frame para o detail e vou pedir também para ele se adaptar ao parent. Agora uma coisa interessante, importante aqui, um field. O que é um field? O field é um componente que traz um pedaço de dado que está na tua fonte de dados. Então eu vou ter um field para cada campo que eu quiser no relatório. Eu posso criar os fields clicando no botão direito e adicionando o field na mão, manualmente. Aí eu tenho que setar qual é o tipo, qual é o nome dele. Mas eu não vou fazer isso manualmente, eu vou deixar que o próprio eReport traz para mim os fields. É só eu clicar com o botão direito lá no relatório e pedir para editar a query. Bom, eu vou colocar uma query aqui, que é um select que traz tudo da única tabela que a gente tem, simples. Eu aperto OK e aí ele já vai trazer todos os fields daquela query. Um detalhe é que na versão Private Beta a gente não vai poder trabalhar com um tipo diferente do que string, mas isso é só na versão beta, depois a gente corrige. Mas por enquanto vai ser mais que o suficiente. Tá, então agora eu já tenho 3 campos. Para mim poder popular o relatório, é só eu arrastar, clicar com o botão esquerdo e arrastar um field dentro do relatório, lá no campo detail. Ele já criou para mim ali um lugarzinho. Agora eu faço o meu design para poder arrumar os campos de acordo com os headers. E pronto.
Ele já deve estar pulando, inclusive, com dados. Vamos dar uma olhadinha? A gente salva o preview. Beleza, compilou um relatório com 5.000 colunas. Ó, registros. Já está começando a aparecer com carinha de relatório. Vamos ver a próxima página. Próxima página, próxima página, próxima página. Ó, o page header aqui, que não muda nunca. E tem 182 páginas esse relatório nosso por enquanto. Vamos voltar para o design. Agora o footer. A gente, mesma coisa, coloca um frame. Ah, um detalhe, esse negócio de frame e ficar sempre por baixo é pessoal. Eu que gosto de colocar assim, é porque ele dá um controle maior em propriedades da banda. Mesma coisa, size, adapt parent. Eu vou querer colocar aqui a data que foi gerado o relatório no meio. Para isso a gente traz um componente current date. E ele já pergunta para mim qual é o formato da data. Eu vou colocar esse aqui que é o mais simplesinho também. Apply. Agora a gente redireciona aqui um pouquinho maior. Tá. Eu quero colocar também aqui página. Página tanto de tanto. Eu jogo aqui. Esse componente ele é um pouco diferente porque ele é uma mistura de dois componentes. Então eu preciso posicionar ele com um pouco mais de cuidado aqui. Pronto. Só que ele está em inglês. Vamos dar 2 cliques. Não, 2 cliques não, é melhor o outro que a gente vê direitinho. Pronto, aí aqui eu posso traduzir página tanto de tanto. Pronto. Só que eu esqueci de colocar o alinhamento deles para ficar, aproveitando esses aqui também, para ficar alinhamento no meio. Certo, é só isso. E só esse da data vai ter um alinhamento também horizontal central. Acho que fica melhor assim. Ok, um preview. E agora a gente consegue ver aqui que no finalzinho tem a data e as páginas. E ele já vai fazendo todo o controle de número atual da página. Certo. Bom, a grosso modo a gente tem um relatório pronto. Mas vamos fazer agora uma melhoria no design dele. Vamos deixar ele mais bonitinho um pouco. Vamos colocar lá no page header, por exemplo. No frame a gente pode colocar uma corzinha nele, por exemplo um background amarelo fraco, não tão fraco. Ele não aparece porque o default é ficar transparente, então a gente coloca opaco. Olha lá, apareceu o nosso amarelo, tá bom assim. O page footer, por exemplo, a gente pode colocar também uma corzinha nele, opaco e talvez um pouco mais forte. Nossa senhora. Tá. Eu não sou muito bom no design, não. Tá bom. Preview. Tá, já tem uma cor já. Acho que seria interessante se aparecesse as bordas das células, inclusive de todo o relatório. Então a gente vai colocar lá bordas. Para colocar borda, você clica com... Melhor colocar no frame, por isso que é bom de ter ele, porque ele faz um controle melhor. Botão direito, Padding and Borders. E aí aqui, acho que 0,5 tá bom. Vou colocar para ele, mas vou colocar também pro detail. Vou colocar no page header também. Para todo mundo, que aí vai ficar a la Excel. Ok, vamos dar uma olhadinha para que ficou lá. Já está com mais cara de relatório. Tá, e para finalizar, eu não gosto muito quando fica muito grudadinho assim, ó. Eu gosto quando fica um pouquinho mais espaçado. Então a gente vem aqui e fala que esse componente, mas esses aqui também, vai ter um padding
left, porque é no cantinho daqui que eu quero, um left de 5, por exemplo. Aí eles deslocam um pouquinho pro lado. Vamos ver lá então. Aí agora ficou mais distante um pouco. A ideia também podia ficar, mas tá bom, já deu para entender. Ok, agora para finalizar, eu só queria mostrar rapidamente outra coisa interessante que o eReport tem, que é um preview em diversas ferramentas. Por exemplo, a gente pode visualizar como fica no PDF. Aí você pede um preview aqui. Você seleciona o que você quer em PDF e pede um preview. Ele faz um preview interno, mas aí ele executa a ferramenta externa. Então a gente tem aqui o PDF. Esse aqui já é o relatório final. Então ele não vai ter aqueles glitches, aqueles erros que o eReport vai gerando. Esse aqui tem que ficar bonitinho, é para entrega já, esse relatório. A gente vê que ele está com carinha de relatório, com as páginas todas, 132 páginas aí geradas em pouco tempo. Vamos ver um preview de Excel, por exemplo. Eu quero Excel. Ah, tá. Volta para o design e pede preview de novo. Gera o interno e agora gerou um Excel e vai iniciar o Excel. Pronto. Ele é um arquivo. Ah, detalhe, é um arquivo Excel binário, ele não é um CSV disfarçado de Excel. E ele inclusive tem aqui as células, você pode copiar, colar para dentro de outro Excel, etc. Só que ele tem como default parâmetros que dizem para gerar páginas dentro do Excel, que não é o ideal para Excel. Mas isso é uma questão de configuração da geração do relatório. Isso é o default do eReport, mas com o Joey você vai conseguir configurar isso no ato de gerar um relatório. E isso e outras tantas coisas. Ok, só para terminar agora, vamos ver um preview em HTML, por exemplo. Aí está gerando. Pronto. 132 páginas de HTML. Tamanhozinho da barrinha. O relatório mesmo ele gerou em 1.9 segundos, 2 segundos. O resto todo foi para abrir no navegador. Bom, é isso, pessoal. Com isso a gente acaba o nosso segundo vídeo. No próximo vídeo a gente já vai ver como embutir parâmetros em tempo real de execução. Então a gente pode mudar o nome do título, pode colocar, por exemplo, aqui quem foi a pessoa que gerou o relatório e outras coisas. E já vai aprender a como gerar relatório usando o Joey e não mais agora no eReport, como se a gente fosse colocar em produção esse relatório. Isso aí.